Vamos para mais um estudo da palavra. Bom dia, Instagram. Vamos para mais um momento de conexão com Deus e psicologia e desenvolvimento e olhar para nosso interior. Hoje a gente vai falar sobre algo bem interessante, que é o julgamento. Vamos falar sobre quem julga o juiz. E essa semana é uma semana muito bacana, levando em consideração que nós olhamos para a palavra como um direcionamento semanal. No judaísmo, a gente olha para a palavra e vê o direcionamento semanal. Eu não sou denominada judia, me considero cristã, mas gosto de estudar. Então, estudo bastante judaísmo. E nele há uma divisão semanal, e a gente olha para essa divisão semanal como a tendência da semana, por exemplo. E essa semana a gente vai olhar para a palavra em Números 16 e em Romanos 13, para a gente entender o que Deus quer falar conosco essa semana. Em Números 16, a gente vai ver a rebelião de Cora, Datã e Abirão. Eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem o contexto. Números 16. Cora, filho de Sar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moshe com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moshe e contra Arão, e lhes disseram: Basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? 250 homens, Cora, Datã e Abirão, foram em direção a Moisés para reclamar. Fizeram uma rebelião. E aqui já vem a primeira pergunta. Quando você não está satisfeito com uma coisa, você se rebela, você briga, você milita, você luta, você tenta modificar, ou você faz como Moisés fez? Olha o que Moisés fez. Números 16:4. Tendo ouvido isso, Moshe caiu sobre o seu rosto. Ele se prostra, cair sobre o seu rosto é uma forma de conexão com Deus em profundidades. Quando a pessoa está muito mal, ela bota a cara no chão e ora. É um momento de conexão muito forte com Deus, esse ato. Me prostrar sobre o chão, colocar a cara no chão, literalmente deitar com a cara no chão. Moisés fez isso e aí falou a Cora. Eu creio que Moisés deitou e aí falou a Cora, não foi uma coisa tão rápido, porque deitou com a cara no chão, depois levantou. Então ele orou. Volto à pergunta. Quando você está insatisfeito com algo e você quer modificar esse algo, você faz uma rebelião ou você bota a cara no chão? Você vai lutar com as próprias forças e junta para isso aliados, ou você vai buscar em primeiríssimo lugar a Deus, para entender o que Deus quer contigo nesse momento? Foi isso que Moisés fez. Enquanto que Cora e os outros, Cora como líder dessa rebelião, juntou-se com 250 líderes, ou seja, pessoas capacitadas, pessoas que não eram massa, não era o povo que estava sendo conduzido, eram pessoas que estavam conduzindo o povo. Então, eram pessoas que eram conectadas ainda mais com Deus, vamos chamar assim. Porque quanto mais subia de cargo, mais tinha conexão, principalmente no momento em que eles estavam vivendo, que era desértico, a saída do Egito e essa transição de escravidão para a liberdade. Então, quem subia de cargo ali ganhava unção. Então, essa unção aproxima de Deus, sim ou sim. Aí Moisés falou assim, e falou a Cora e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si.
Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai-vos incensários, ora e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, basta-vos, filhos de Levi. Disse mais a Moisés a Cora: Ouvi agora, filho de Levi. Acaso é para vós outros coisa de só menos que o Deus de Israel vos separou para a congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te faço chegar Cora e todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Ele está falando, Moisés fala com o povo e diz: Ó, amanhã o Senhor vai decidir. Ou seja, a decisão não está comigo. O juiz não sou eu, é o Senhor. Porque eu não vou brigar com vocês, filhos de Levi. Ou seja, vocês têm um serviço sagradíssimo dentro do tabernáculo. O que que vocês estão viajando, reclamando? É como se ele estivesse dizendo isso. E ele pergunta ainda para Cora: contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Ou seja, você já tem um montão de coisa para fazer e você ainda quer procurar o sacerdócio? Então a rebelião de Cora, ela não estava baseada na justiça, porque ele usa da palavra, todos são santos, Deus está entre nós. E isso é verdade. Então, outra pergunta, quantas vezes, isso aqui é uma pergunta e inclusive um alerta, e eu fiquei muito sem palavras para fazer esse alerta para vocês, porque seria eu julgando. Mas quantas vezes a gente faz uso da palavra para buscar interesses próprios? Faz uso da verdade, da palavra, do que está escrito, exatamente como está escrito, porém busca o que Cora estava buscando, uma posição. Ele não estava buscando a justiça, ele estava buscando uma posição, ele queria ser o sacerdote. Ele estava com inveja no coração dele, ele queria esse cargo a mais. E senão ele se prostraria no chão como Moshe e solicitaria isso a Deus, troca de cargo, eu não quero mais ser um levita, eu quero ser um sacerdote e tal. E Deus responderia a ele pelo Espírito Santo, falando com ele. Não foi isso que ele fez. E quantas vezes nós fazemos isso? Então, essa semana a gente vai ter muito disso esse, esse, essa percepção. Eu gostaria muito que vocês estivessem acordados vendo isso acontecer, vendo esses dois lados da moeda. Eu posso usar de julgamento, eu posso usar de perdão. Eu posso me rebelar e falar aquilo que eu penso. Eu posso me prostrar no chão. Em primeiro lugar, orar a Deus. Imagina 250 pessoas chegar para ti e dizer, olha, você está errado. E você não responder e dizer, tá bom, vou orar. Vamos orar sobre isso? Não tem como o acusador aqui continuar brigando se o teu primeiro passo é se prostrar no chão. Aí a gente vai fazer uma ligação lá com Romanos 14, que faz parte da, Romanos 13, perdão, faz parte da porção da semana, que vai falar, Paulo está orientando o povo Romanos 13, vou ler. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que ele que se opõe ao, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Aqui ele está traduzindo de uma forma mais específica o que aconteceu lá também. Claro que aqui ele está falando sobre Nero e o que Nero estava fazendo e o povo todo louco, né, por causa disso. Nero pendurava os cristãos, botava fogo neles como se fossem velas. E mesmo assim, Paulo está dizendo: olha, se Deus instituiu, é Deus que vai fazer o julgamento. Cora não levou isso em consideração. Eu mesmo vou fazer o julgamento. Então, quando eu não aceito algo que vem para mim, em verdade eu não estou brigando com a pessoa, mas eu estou brigando com quem colocou aquela pessoa para estar comigo. Eu estou destituindo o poderio de Deus na minha vida, dizendo: olha, Deus, assim, ó, o Senhor está errando aqui em colocar essa pessoa como autoridade na minha vida, então
por gentileza, pode corrigir o seu erro. Você teria coragem de fazer isso? Essa frase com Deus? Talvez sim, talvez não, não sei. É para a gente refletir que quando a gente está julgando a Deus e não a pessoa que está ali. É como se a pessoa fosse um holograma e o que existe é apenas o nosso Pai. Então, se ele estabeleceu, é porque é para estabelecer. Sigo aqui, Romanos 13:3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Aqui ele está falando, ó, se você está fazendo cagada, é óbvio que você não vai gostar da autoridade, porque ela está estabelecida para a ordem, né, para fazer as coisas corretas. Agora, se tu estiver fazendo tudo certinho, não tem por que temer a autoridade. Não faz sentido. Não faz sentido você querer a autoridade também, querer o poderio, se é Deus que coloca o poder em cada qual. Mesmo Nero fazendo o que estava fazendo, então imagina, Paulo falando isso. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todo o que é devido, e quem tributo, tributo, e quem imposto, imposto, e quem respeito, respeito, quem honra, honra. E aí segue um pouquinho, e no 14 ele vai falar sobre julgamento em relação à comida. E aí aqui me chamou bastante atenção, até falei com a minha irmã ontem. A minha irmã tem a sede da palavra, e muitas vezes ela busca comigo algumas referências, porque eu estudo bastante, então ela quer encurtar o caminho. E aqui vem o meu julgamento, já aviso de antemão que eu não consigo falar sem julgar, porque eu prefiro ficar com julgamento e falar do que não achei palavras para traduzir, mas a minha intenção não é julgar. Pessoas se usam da palavra, assim como Cora, para ministrar medo, ministrar confusão na cabeça das pessoas. Aí veio minha irmã com a ideia e aí, eu como ou não como, eu faço ou não faço. Tem pessoa, ela me mandou um arroba e disse, essa pessoa super influente aqui tá falando que tal coisa. Fui lá e eu vi. Eu fui lá ver os stories da moça. E a moça tava dizendo assim, usando a palavra estava correta, isso, aquilo. No próximo stories, ela botou um negócio grotesco e disse assim: eles não querem que você saiba sobre isso. E aí ela vendeu um processo dela. Essa fala, eles, quem são eles? Ou seja, eu coloco a palavra, logo eu coloco uma coisa no ar que não comunica direito o que que é. Só fala que eles, é teoria da conspiração. Eles estão te enrolando, eles estão. Quem são eles? Então, essa foi a resposta que eu dei para minha irmã e que faz sentido com a conexão da nossa porção da semana. Esse discurso de julgamento, usando a palavra para inspirar o medo nas pessoas, a dúvida, quem são eles que estão fazendo isso e deixando a gente sem saber das coisas? Isso aqui não fica claro, entendeu? Não cria uma linha em que o outro saia mais amando do que com medo ou dúvida. E esse deveria ser o nosso filtro, primeiríssimo para nós mesmos. Se eu vou falar uma coisa, eu tenho que. Será que eu estou julgando alguém? Será que eu estou colocando na cabeça da pessoa entendimento ou dúvida? Será que eu estou auxiliando essa pessoa a ter mais paz ou ela ter mais medo? Para que a gente possa olhar para isso de forma desidentificada, entendeu? Analisando a situação. O que essa pessoa está me dizendo? Que Cora está querendo? Ele tem razão no que ele tá falando, mas no fundo o coração dele quer uma posição, ele quer o sacerdócio. Por que que ele quer o sacerdócio se ele já tem uma função? Ele tem uma função específica, por que que ele quer outra? Entendeu? Ambição.
Cada um tem um serviço simplesmente por ser quem se é. Nós temos um serviço a Deus. Fazendo o quê? Sendo nós mesmos. Nós somos um instrumento. Nós não precisamos de cargo, de coisa técnica, de qualquer coisa. Nós precisamos somente respirar. E assim a gente já pode ser um instrumento de Deus. É óbvio que se a gente estiver vibrando paz, amor e ajudando os demais, melhora. Por quê? Porque é uma expressão melhor de quem é Deus. Amor, paz, conexão, unidade, que foi o que Moisés fez. Não, peraí. Vou botar meu rosto em som e vamos orar. Resposta de Deus na oração dele. Amanhã, amanhã a gente vai ver. E Moisés não fez nada. A própria terra abriu-se e engoliu os rebeldes. Não é um discurso de medo, de meu Deus, será que eu estou sendo rebelde e vou ser engolido pela terra? Não. São metáforas para que a gente possa entender que essa porção dentro de nós, a porção que é cora dentro de nós, no nosso psiquismo, na nossa mente, essa sim precisa ser engolida pela terra. Terra representa algo que é duro, que é sólido. Ela precisa ser tragada. Essa parte em nós julgadora, essa parte em nós que quer se rebelar, que olha para uma coisa e fica com raiva e quer fazer algo. É esse lugar em nós que precisa morrer, dentro da terra. Enquanto que a parte nossa, que é Moisés, que se conecta com Deus, sim, essa precisa vir mais à tona. Da mesma forma que a Cristo em nós precisa atuar em mais lugares dentro de nós. Por quê? Porque tem lugares que a gente não cede espaço, porque quer fazer por conta própria. Essa é a mensagem dessa semana, é essa. Aqui no Instagram eu fico por aqui. Gratidão a todos os 200, 300 pessoas que ouvem isso depois do gravado. Fico muito grata de ver que isso aqui vai para mais pessoas. Se você quiser compartilhar ou se você quiser entrar no grupo, vai ser muito bem-vinda. Tem link na biografia. Fico por aqui, continuo aqui com as minhas mulheres no Zoom. Beijo para vocês aqui no Instagram. Alguém quer comentar para nós orar um pouquinho? Isso aí, não age com a força do teu próprio braço, não. Até mesmo nessa percepção de morte. A morte não existe. Não que ela não faça o seu serviço de remover os nossos corpos desse espaço-tempo. Mas seu marido está vivo. O marido da Raquel está vivo. É nós que estamos aqui nesse corpo. Então, se a gente olhar para isso, a gente consegue buscar um pouco mais de força. Não para a gente ir embora daqui, porque a gente tem nossa função e quem sabe disso é Deus. Mas para que a gente possa se fortalecer. Vamos orar um pouco. Faz tempo que a gente não ora. Gente, eu não sei que horário vai cair a live. Acho que temos ainda 10 minutos, mais do que isso. Gratidão, Senhor, nosso Deus. Somos gratos. Somos gratas. Gratas porque o Senhor nos acorda de manhã para mais um dia. O Senhor confia em nós e na obra que o Senhor quer fazer através das nossas mãos, da nossa disponibilidade de te servir. Graças pela vida de cada uma dessas mulheres que também acordam de manhã e disponibilizam seu tempo para estar comigo, para estar contigo, para pausar o que estão executando e estar em comunhão com a palavra que vem diretamente de ti. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor fala conosco todo o tempo inteiro. Eu te agradeço pela vida dos esposos da Cibele e da Raquel, que estão agora contigo, que tudo aquilo que possa impedir eles de estarem 100% no teu reino possa ser destituído, toda a fagulha e toda a oração de dor dessas duas mulheres que possam estar impedindo
a alma dos maridos de se descolarem 100% da matéria, que possa ser cortada pelo poder do Teu Espírito Santo, que elas possam ser envoltas em paz, envoltas na certeza da vida e não na certeza da morte, porque o Senhor diz a sua palavra que o Senhor venceu a morte, que nós possamos, com todo o entendimento do nosso coração, da nossa mentalidade escravizada no medo da morte, que nós possamos ser removidos os chips de dureza no nosso coração, removidos os chips de medo da morte, que nós possamos saber que sim, nós somos teus, nós somos teus filhos, nós somos teus servos, nós somos salvos por ti, Pai. Que não tenhamos nenhuma dúvida, tampouco medo sobre isso, que os teus anjos possam estar acompanhando elas de uma maneira diferenciada nesse novo tempo, que haja uma luz profunda em direção ao coração de cada uma delas, pulsando, brilhando, dizendo: Ei, sossega. Se você ainda está aqui, você ainda tem serviço a Deus para ser cumprido. Preenche o coração de cada uma delas, Senhor, com uma nova rotina, um novo saber, uma nova conexão. Que todas as que ainda não vivenciaram o luto, que possam estar aptas com a confiança inabalada em Ti, que toda luz, todo amor, toda conexão de Cristo se estabeleça, que os olhos delas possam ver a Cristo, assim como Paulo viu a Cristo, que elas possam ver a Cristo, as que estão passando por luto e as que ainda não estão, mas que possamos unidas vivenciar, porque todas nós vamos vivenciar, Pai. Seja agora, seja depois, seja daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, que nós possamos contar umas com as outras, que não haja entre nós separação, mas que tudo que nós vivenciamos semana após semana seja para nossa unidade, unidade de respeito, de amor, de companheirismo, que possamos, Pai, ter um momento de comunhão presencial, estabelece facilitações, facilita o rumo, o caminho, abre as portas para que nós possamos nos encontrar e fazer desse movimento Jardim da Fé um lugar de refúgio para as mulheres sedentas, para mulheres que buscam o teu amor de maneiras diferenciadas, que nós possamos olhar para o próprio julgamento e destituí-lo do seu poderio, que possamos nos perdoar mais, que possamos amar mais, que possamos ter mais coragem, coragem como Josué tinha de atravessar. Remove de nós todo o aspecto de cora e de rebelião e de vontade de posição. Que tenhamos, Pai, a humildade de Moshe, de colocar a cara na terra se for necessário. Que nós não nos afastamos de Ti, que nós possamos cada vez mais estar conectadas contigo, na certeza do Teu amor e da Tua conexão conosco. Abençoa a nossa semana, abençoa nosso trabalho, que os frutos das nossas mãos floresçam, que as obras da nossa cabeça sejam estabelecidas, que as obras da nossa mente, do nosso pensamento sejam estabelecidas e que prosperem, que o nosso querer seja avaliado por ti, assim como o querer de Cora foi avaliado por ti e negado, que aquilo que está em desalinho também seja negado por ti em nós.
Nós te bendizemos o teu nome, agradecemos por mais um dia, bendizemos a nossa semana em teu nome, profetizamos em teu nome que haja liberdade entre nós, do teu Santo Espírito. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa da porção da semana? Todas bem? Hoje a gente tem leitura do livro, tá? A gente precisa terminar a leitura do livro Jardim da Prosperidade. Logo mais eu abro, tá bom? Um beijo para todas e até.